Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está ouvindo, está assistindo ao Frequência Jurídica, seja muito bem-vindo ao noticiário, ao podcast, ao informativo semanal aqui no YouTube e em breve em algumas outras plataformas do Judiciário Piauiense. Você sabe que por aqui, toda semana eu converso com alguém que faz o judiciário, que faz parte do Judiciário Piauiense, que ajuda às causas, aos processos, aos conflitos da sociedade piauiense a serem solucionados. Toda semana aqui tem alguém novo para falar como é que funciona uma partezinha, uma partícula, um setor do Tribunal de Justiça do Piauí. Hoje não seria diferente. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por receber aqui uma amiga, já não é de hoje, eu a admiro muito. Ela sabe disso, eu a admiro muito, eu sou fã do trabalho dela. Hoje de manhã, eu mandei a mensagem para ela. A gente tinha marcado, tipo, por volta de 1 hora da tarde, e eu mandei mensagem para ela 10 horas da manhã. Já tô te esperando. Eu confundi o horário também, mas é que eu estava ansioso para vê-la, ansioso para trazê-la aqui. E eu já vou agora passar, senhor Wendel Leite, para a câmera 2 e revelar para vocês que a minha super convidada de hoje é a servidora Paula Lima, servidora maravilhosa que nós temos aqui no Tribunal de Justiça, que atua na parte de mediação e conciliação. E hoje é a nossa convidada e vai falar para gente como é que funciona um pouquinho desse universo. Como é que é a vida dela ali no Sejusc 2, não é isso, Paula? O Isso. Sejusc 2. Eu já começo dando as boas-vindas para você, minha amiga. Obrigado por estar aqui, fazer parte dessa história do Tribunal de Justiça Piauiense, fazer parte da história aqui do Frequência Jurídica, contando pra gente como é que funciona a parte de mediação, de conciliação. Ela já veio de uma audiência hoje, tá? Ela já veio de uma audiência. A Paula falou para ela: tá bom, chega de trabalhar aí agora, vamos trabalhar agora aqui no Frequência Jurídica. Paula Lima, seja bem-vinda, muito bem-vinda ao Frequência Jurídica. Tava ansioso por ter você aqui, sabia? É um prazer estar aqui com vocês. Me conta, como é que foi? Óbvio, não vai contar como foi a audiência, mas como é que é o dia a dia de vocês? Quando se trata de mediação e conciliação, eu acho, acredito, né? Eu sou, enquanto jornalista, tem que ter um preparo tão grande, é um preparo emocional, é um preparo intelectual, porque você está ali vendo algumas situações que é você que tem que dar, de certa forma, o norte. Tô errado? Está certíssimo. Tem que ter o preparo, tanto psicológico como o preparo técnico, que é fundamental. Porque com o preparo técnico e com o preparo emocional é o que vai conduzir da forma com que deve ser feito em uma audiência de mediação e conciliação. Porque são tantos casos, né? São tantos casos, são tantos tipos, são tantos conflitos, que eu imagino assim, que o dia de hoje é bem diferente do dia de amanhã. Essa audiência de agora é diferente da próxima. Conta um pouquinho pra gente, assim, de como é essa preparação, de como que acontece essas audiências, porque assim, é invejável. O trabalho de vocês é invejável. Porque assim, às vezes eu tento me colocar na situação e penso, não, eu não conseguiria fazer isso. Assim, principalmente o detalhe e quando se fala em audiência que envolve famílias, Opa! que cada uma tem suas especificações e suas necessidades, porque elas estão para pleitearem, né, sobre um ponto em comum entre eles, E e, são família. e são família. E quando se fala em família, se fala em vários conflitos, tanto internos quanto externos. E isso o mediador ele tem que ter um preparo muito, né, muito grande para poder conduzir da melhor forma possível para os interessados, porque nas audiências de mediação não existe nem autor e nem réu. Ambos são interessados a um ponto em comum. E aí, Até essa dinâmica é diferente, né? Olha a isso, informação que ela está trazendo pra gente. Não existe parte, não existe autor, não existe o réu. Ambos são interessados naquela demanda. exatamente. Existe um conflito, existe algo e que ambas as partes querem resolver. E aí entram vocês. E aí entram os mediadores, que vão os mediadores, eles vão auxiliar os interessados a chegarem a um possível acordo.
porque lá os mediadores eles não estão para impor nada a nenhuma das partes interessadas. É uma orientação? Como é que funciona? Vocês ajudam as partes a pensar, a chegarem a uma conclusão, ou vocês mesmos já dão alguma espécie de orientação, de sugestão? Como é que funciona isso? Ou depende de cada caso? Nós, enquanto mediadores, somos facilitadores do diálogo, porque nós, enquanto mediadores, não podemos prestar nem assessoria jurídica para nenhuma das partes interessadas e nem servir como testemunha, caso aquela audiência vá para um processo judicial em primeiro e segundo grau. Gostei dessa expressão, facilitador de diálogo. Porque é realmente isso, né? É você entrar numa situação, imagine, você é uma pessoa, você que está assistindo a gente, está passando por algum conflito que você vai precisar, né, do setor de mediação e conciliação, tá aqui, chega lá a maravilhosa servidora Paula Lima. Mas ela é uma pessoa alheia àquela situação, né? É claro que você entende, existe esse processo de preparar, de entender o caso, mas é uma pessoa alheia que está ali para auxiliar no caso, não é isso? Exatamente. E o mais interessante, Neemias, e a todos, é que nós, enquanto mediadores, o principal fundamento é só sabemos o assunto a ser conversado no momento da audiência. Não sabemos do assunto nem do objeto. Quer dizer, é muito rápido ali. É muito. Você, no momento da audiência que você está entendendo, que você entende o que é a situação. Exatamente. E ali. Nossa! Não, volta. Como é que acontece isso? Assim, no momento que abrimos a audiência de mediação, fazemos toda uma explicação sobre o que é a mediação, sobre nossa atuação enquanto mediadores, além de também informar para eles os princípios que aquela audiência é resguardada, que é o princípio da conversativa, né? E o princípio da confidencialidade. O princípio da conversativa, da escutativa, na verdade. Seria enquanto um estiver falando, o outro escuta atentamente e se tiver algo na fala do outro que queira fazer alguma colocação, no momento oportuno, eles terão essa oportunidade para estar explanando esses pontos que eles, enquanto interessados, observaram. E também são resguardados pelo princípio da confidencialidade, que tudo que é dito naquela audiência fique na audiência e o que vai ser redigido a termo, né, a ata da audiência, é o acordo que eles construíram. Que é feito por eles. Que é feito por eles, é assinado por nós, mediadores, e pelo juiz ou desembargadores, no caso do segundo grau. Então, consegui entender. Eu queria que tu dissesse pra gente, assim, se tu tiver números ou algo no sentido, qual é a porcentagem, assim, de um acordo? Assim, a maioria das vezes dessas audiências, na audiência em um dia, de cada 10 audiências do dia, a porcentagem ou a quantidade assim, de êxito, consegue em muitas? Consegue um acordo em muitas audiências ou não? São poucas? Como é que funciona isso? Por que eu pergunto isso? Porque lidar com o ser humano é complicado. Quem está assistindo a gente sabe, lidar com o ser humano é complicado, o ser humano é diferente. Nós temos nossos gostos, nossos interesses. Eu tô de azul, você já colocou uma cor nude. Então, pode ser que eu não goste dessa cor, pode ser que você não goste dessa, e tá tudo bem, o ser humano é complicado. Quando se trata de um conflito, os ânimos estão mais aflorados. Aí vem o judiciário piauiense, todo capacitado, com seu setor de mediação e conciliação, com pessoas como a servidora Paula, e vai ali entrar na situação. No dia, ela sabe como é que funciona. No dia, ela tem o conhecimento. Ela passa todas essas regras, ela passa tudo como é que funciona, com todos esses princípios de confidencialidade, enfim, da escutativa, enfim. Mas a gente ainda está lidando com gente. A gente ainda está lidando com pessoas que estão ali numa situação de conflito. Existe muito acordo, é médio, depende do dia, como é que funciona isso? Eu costumo dizer que depende muito de quem está conduzindo a mediação, né? Porque por muitas vezes você tem que observar nos mínimos detalhes, além das entrelinhas.
né? Porque ali você está lidando com pessoas, você está lidando com vidas que, de certa forma, se elas chegaram até ali, é porque estão passando por algo emocional, algum abalo emocional. E isso, o mediador ele tem que estar muito atento. Até, inclusive, se uma das partes interessadas começar a lacrimejar, o que é que o mediador tem que fazer nesse momento? Ele tem que fazer aquela pausa técnica, falar separadamente com cada parte interessada e também observar e informar nesse momento que tudo que for dito, enquanto o mediador estiver conversando com um ou com o outro, vai ficar naquele momento. E só vai ser externado se a parte interessada autorizar. Gente, eu tô maravilhado aqui, conversando, entendendo um pouco mais, né, como é que funciona esse universo da mediação e conciliação, do ponto de vista de quem está trabalhando, de quem está sendo mediador, conciliador. E assim, você me falou dessas habilidades, do exemplo, por exemplo, de uma pessoa que está chorando, começou a lacrimejar, tem que chamar separado e tal. São tantas técnicas, acredito que assim, a palavra são técnicas. Vocês são, você disse no início, vocês são capacitados de forma técnica, vocês têm toda a técnica de acolher. É a parte da escuta ativa, vocês também têm essa parte da escuta ativa, mas tem esse acolhimento, porque as pessoas estão numa situação, muitas das vezes, acredito que tem tipo de audiência que é mais tranquilo, mas tem audiência que os ânimos estão aflorados, as pessoas estão sensíveis. E essa sensibilidade também tem que vir de vocês, já na preparação. Por isso que vocês estão, acho que acredito que vocês estão sempre fazendo cursos, se aperfeiçoando, vendo o que tem de novidade, não é isso? Exatamente. E acompanhar. E eu busco muito essas qualificações, porque é interessante tanto nós, enquanto profissionais, pessoas, como para as pessoas que vamos atender nos dias. E também levar para a vida, porque Com certeza. essas técnicas e esse aprendizado, levamos até para o nosso convívio familiar. Com certeza. Eu acho que deve ser muito, muito gratificante você poder ver que você está ali resolvendo aquela situação, ajudando, solucionando, e também poder levar para você, né? Levar para a sua vida. E aqui, por exemplo, na própria Escola Judiciária do Piauí, a nossa EJUD, há muitos cursos de mediação e conciliação, cursos de aperfeiçoamento em vários módulos, onde os mediadores e conciliadores estão sempre participando para poder se aprimorar. Porque acredito que a Paula deve concordar comigo. O problema de 10 anos atrás, hoje já são problemas diferentes, já são conflitos diferentes. Acho que as pessoas hoje brigam, elas litigam por assuntos diferentes, né, Paula? Exatamente. E vai ser diferente daqui 10 anos, 15 anos. E são os mais diversos possíveis. Tem audiências que a gente chega e olha assim, eita, eles estão querendo conversar, estão em conflito por uma falha de comunicação, às vezes. Olha, enquanto comunicador, eu posso dizer, a falha na comunicação, ela pode causar tantos prejuízos, muitos prejuízos. E muitas vezes, quem está falando aqui é a doutora Paula. A falha na comunicação pode levar a uma audiência como essa. E nessa audiência é resolvida a falha de comunicação e pronto, já sai dali muitas vezes com o problema resolvido, né? Tudo pela comunicação. Agora, você também tem que ter esta sensibilidade, essa habilidade na comunicação. Ao chegar, conversar, orientar, dizer como vai funcionar. E aí, acredito que após, me corrija se eu estiver errado, após terminar ali aquela audiência, quando as partes, né, chegam a um acordo, algo do tipo, fica um sentimento de alívio para todo mundo no ambiente. Inclusive para vocês. E é o que é gratificante, né? Eu, enquanto mediador, o que é gratificante é isso. Saber que ali não é um simples acordo em documento, mas ali foi feito um acordo na vida deles. E é isso que é gratificante. Tem assim, doutora, essa audiência foi tão maravilhosa. Essa semana mesmo eu recebi um feedback de uma audiência, né? E uma das partes estava acompanhada de advogados, que pode ir acompanhado com advogados ou sem advogados. Sim. Né? Você vai já me diferenciar um pouquinho disso. Isso. E aí essa advogada, ao final, não tinha percebido que ela tinha feito um registro,
né, com toda a confidencialidade e tudo. Mas ela tirou o registro, preservando o ambiente, a pessoa também, né? E logo abaixo ela escreveu, ela disse assim, foi tão bom e tão gratificante, além da audiência em si, podemos trocar experiências, né? E não sentimos o horário da audiência, que perdurou por 2 horas e meia, se eu não me engano. E amaram a audiência. E ali foi tão gratificante. Olha, como não? Né, você tá num ambiente que é um ambiente agradável, um ambiente propício para aquilo, com pessoas capacitadas, tem toda a técnica, todas as habilidades que vão ali acolher muito bem aquela solução, e você ainda sai com a solução de um conflito, de algo que até então, e muitos desses casos, estavam durando há muito tempo já, né? Até então era um problema na vida da pessoa. Que é a mediação e conciliação ali do Tribunal de Justiça do Piauí, foi através de servidores, como a doutora Paula, que é interessante a gente falar. Ela está aqui falando em nome de vários servidores que atuam, né, como mediadores, como conciliadores. Existem várias Paulas, né, no nosso tribunal, no nosso judiciário piauiense, e ela ajuda, né, é o trabalho dela fazer isso. Como é que não é gratificante para alguém que está na situação como essa, chegar, pronto, já sai com o serviço, já sai com o problema resolvido, não é? Queria que você falasse agora pra gente um pouquinho sobre isso. A pessoa, ela pode levar um advogado, mas também ela pode não levar. Pronto. Não é isso? Existem esses dois tipos de situação? Isso. No Sejusc 2, que é Sejusc pré-processual, nas audiências de mediação e conciliação, as partes interessadas podem ir em audiência ou solicitar audiência sem a presença de advogados, né? E com a presença de advogados. Claro, se tiver alguma dúvida jurídica, o mediador vai estar suspendendo a audiência para que as pessoas possam buscar tanto um advogado ou como um defensor público, para na próxima audiência estar presente ou sanar essas dúvidas jurídicas, que porventura venha aparecer no momento da nossa audiência, né? Porque nós, enquanto mediadores, não podemos prestar assessoria jurídica. Perfeito. É. Doutora Paula, para a gente ir começando a encerrar, porque eu tenho que devolver você lá para as audiências, tem gente ali esperando. Queria que você falasse para a gente o seguinte, uma avaliação mesmo sua, pessoal, uma avaliação enquanto profissional. Para você, qual é o futuro da mediação e conciliação? Para você, o que precisa? Precisa de mais gente habilitada? Precisa de mais técnicas ou técnicas mais atualizadas? E por isso que vocês estudam muito sempre. Como é que nós, enquanto seres humanos, e aí vocês, enquanto servidores que trabalham com mediação e conciliação, podem contribuir para ainda mais casos de mediações, de conciliações exitosas? O que precisa? O que falta para que... É claro, a gente sabe que o ser humano... Aí antes de você responder, vem a minha avaliação. O ser humano tem que litigar menos. Ele tem que entender que algumas coisas, né, não precisam chegar a certos pontos. Acho que a gente está num mundo hoje que está tudo muito corrido, tudo muito inteligência artificial imediato, não é? Exato. Acho que o ser humano tem que, às vezes, frear um pouquinho. Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista institucional, o que precisa para que a gente continue fazendo esse trabalho de excelência, porque você já realiza um trabalho de excelência. Como é que a gente pode aprimorar ainda mais isso? O que precisamos para estar melhorando ainda mais o nosso cenário de mediadores e também prestando o auxílio jurídico ou o auxílio, né, para o jurisdicionado Sim. e para o tribunal. Capacitação sempre é necessário, tanto voltado para a mediação como para a inteligência emocional. Ora, inteligência emocional. Conta muito, porque isso é o que vai conduzir da melhor forma uma audiência. E que vai colaborar para o êxito lá. Que vai colaborar. E as demandas... E não é todo mundo que tem inteligência emocional, né? Não. Aliás, eu acho que são poucas pessoas que têm inteligência emocional. Poucas pessoas. Então, capacitações nisso. Olha que interessante. Por isso que é bom a gente conversar com quem entende.
ela já está trazendo para a gente uma outra demanda. Inclusive, eu já quero deixar marcado aqui que a nossa próxima conversa vai ser sobre isso, tá bom? Certo. Quando você voltar aqui, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Porque o próprio nome já diz, é você ter inteligência, sabedoria ao expor as suas emoções, ao praticar as suas emoções. Saber sentir, porque todo mundo tem que sentir, mas também tem que sentir. A forma como eu sinto interfere na forma como você vai receber. Então eu tenho que me corrigir se eu estiver errado, tá, Não, doutora? está perfeito. Eu tenho que saber treinar a minha emoção e exercê-la de forma inteligente, porque nós vivemos em sociedade, não é isso? Exatamente. E a partir desses capacitações voltadas para a inteligência emocional, é o que também vai decidir, além das técnicas voltadas para a inteligência emocional, é lembrarmos também que somos imparciais. Sim, interessante, importantíssimo. Somos imparciais. Inclusive, Neemias, uma vez eu me deparei em uma audiência que eu não sabia, que a gente não sabe o nome das partes, não sabe sobre nada. Como eu falei anteriormente, só sabemos no momento da nossa audiência. E quando eu cheguei na sala de audiência, uma das partes interessadas tinha parentesco comigo. Sim. Eu abri a audiência da forma como tinha que ser feito e informei que eu estava me declarando impedida. Informei naquele momento para todos dois. Estava me declarando impedida para conduzir aquela audiência por conta do parentesco. Então, eu já pedi desculpa para eles de imediato e já tinha solicitado um outro mediador para dar continuidade àquela audiência. Perfeito. Isso é pura inteligência emocional, né? Assim, você trouxe um caso prático, você aplicou a inteligência emocional, porque você teve que raciocinar ele de forma muito rápida, porque você sabe Foi na hora, rápido mesmo. né? Na hora que você sabe, você, não, eu tô impedida. Eu me sinto impedida, eu me encontro impedida de realizar aqui essa audiência. Tem uma relação com uma parte, um parentesco com uma parte, eu não posso. Então, por mais casos de pessoas, por mais pessoas que apliquem a inteligência emocional, por mais cursos de aperfeiçoamento, por mais treinamentos, e a gente com certeza vai levar isso para a escola judiciária, a nossa Jude, que está sempre muito atenta e auxiliando bastante nisso, para que, ó, a doutora Paula está falando, que os casos de êxito aconteçam cada vez mais. Mediação e conciliação. Deu para você entender um pouquinho? É só um pouquinho, porque eu já combinei aqui com ela que ela vai voltar e falar sobre inteligência emocional. Inclusive, Neemias, só te interrompendo. Claro, Porque fala, aqui você manda. Antes da gente finalizar, é informar que as audiências são pré-processuais no Sim. Sejusc 2. Ou seja, se você tiver algo a ser resolvido de forma pré-processual, ou seja, antes de adentrar ao processo Sim, antes de de virar o primeiro processo, né? ou segundo grau, pode estar buscando o Sejusc pré-processual e fazer o agendamento, que pode ser feito pelo telefone, via WhatsApp. Você manda, liga não, manda mensagem, Sim, né? E a partir dessa mensagem, vão te respondendo, a secretaria vai te fazendo as perguntas para saber qual o assunto que você quer fazer aquela mediação e também enviar os documentos por lá, que pode ser feita a audiência tanto online como presencial. olha aí. E híbrida também. E híbrida também, né? Ainda tem essa terceira opção. Olha as facilidades. Você entendeu o que a doutora disse? Se você tem um conflito, algo que ainda não virou processo, não precisa, né? Não precisa virar um processo. Tem uns que sim. Mas, ó, o nosso Sejusc, ele existe para isso. Para você mediar, para você conciliar. E você vai encontrar pessoas igualmente capacitadas, como a doutora Paula Lima, que vai estar lá para ajudar você, ter todo esse processo de escuta ativa, vai entender você e a outra parte, vai colocar num cenário de acolhimento. Acolhimento. Não é? Bem diferente. Tem algumas pessoas que chegam, estou nervosa, eu digo, não, aqui você pode ficar tranquilo, aceita um café, uma água, pode ficar tranquilo, que aqui você vem para uma conversa. E, se for possível, fechar um acordo sobre o que vocês vão trazer nesse momento da audiência.
Tá vendo como ela é preparada? Ela prepara todo o ambiente, prepara todo o cenário. É uma conversa. A conversa começa quando você entra na sala, porque ela já conversa com você, ela e os demais profissionais, mediadores, conciliadores que nós temos no nosso judiciário piauiense. Paula, obrigado demais por compartilhar um pouquinho desse teu universo da mediação e conciliação com a gente. Tô falando sério, tá? Você volta aqui para depois pra gente falar sobre inteligência emocional. Estarei Viu? aqui, A vai gente ser vai uma conversar sobre honra. isso. É uma honra pra gente ter você aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Mande um abraço pra todo mundo lá do Sejusc. De duas Sejuscs, né? São vários Sejuscs. Mande um abraço pro pessoal. Externe, né, os nossos parabéns, os nossos abraços aqui para que eles continuem mandando muito bem, fazendo muito bem o que eles já fazem, o que vocês já fazem. E até a próxima, tá bom? Até a A gente vai próxima. conversar aqui nesse mesmo lugar, você já conhece. Amei, amei. Gostou do nosso estúdio? Gostei. Olha, a doutora Paula Lima, que trabalha com mediação e conciliação aqui no Tribunal de Justiça do Piauí, ela foi a nossa convidada de hoje. E eu já volto, senhor Wendel, para a nossa câmera 1, informando que na semana que vem a gente tem aqui, ó, nessa mesa, outra pessoa, outro magistrado, servidor, servidora, alguém que faz a diferença aqui no Tribunal de Justiça do Piauí. Que através do seu trabalho impacta positivamente as vidas, muitas vidas, de todos os nossos jurisdicionados. Frequência Jurídica é a nossa rádio do TJPI. Quando você acessa o nosso site tjpi.jus.br, lá em cima tem um ícone vermelho. Você clica 24 horas por dia. A nossa rádio, Frequência Jurídica, com a nossa programação jornalística, a nossa programação musical. Melhor MPB lá, viu, Paula? Melhor MPB. O Wendel também me fez colocar uns rocks. Doutor Ulisses Gonçalves, também da Corregedoria, pediu uns rocks bacanas. A gente tá colocando lá. A gente aceita a sua sugestão, tá bom? De programação musical. No YouTube, toda terça-feira, às 13 horas, tem um episódio novo desse nosso videocast aqui. E vem mais novidades por aí, tá? Só posso falar isso por enquanto. O TJPI, o Judiciário Piauiense, agradece a sua audiência, agradece você que acompanha a gente aqui. Segue também o nosso canal no WhatsApp, tá? Nosso canal do WhatsApp, onde todas as informações você encontra por lá. E aqui no Frequência Jurídica você anda também muito bem informado. Até a semana que vem, onde eu vou estar aqui com mais um entrevistado ou entrevistada super importante que vai trazer muita informação pra gente. Até mais. Tchau, tchau.